Salve, firmeza? Boa tarde. Responsa tá aí para fechar a última mesa, falar a última fala. Bom, para me apresentar, acho que eu posso tirar o meu crachá, deixar aqui mais destacado o continente africano, certo? Queria começar minha fala trazendo um pouco das nossas referências também que passaram aqui nesse evento. Não está aqui presente hoje, mas ontem a Flávia Oliveira estava aqui, que é uma jornalista que muito me inspira, né? A gente está falando sobre inspiração. Jornalista que muito me inspira, não só a mim, mas acho que muita gente que produz jornalismo e acredita na busca da qualidade. A gente está fazendo uma mesa sobre questão da diversidade, né? Falando sobre diversidade, última mesa do evento. E é uma mesa que ela é muito importante, mas é uma mesa que eu acho que no médio e longo prazo são mesas que deveriam deixar de existir, né? Eu acho que a gente perde muito quando todos os pretos, todas as mulheres estão juntos numa única mesa, né? A gente precisa que as mesas reflitam ou sejam muito mais próximas do que, por exemplo, as meninas da recepção do evento, que são a maior parte meninas negras, meninas LGBTs, que com certeza trataram todo mundo muito bem, que fizeram a experiência de todo mundo aqui ao longo do evento muito mais da hora. Então, acho que vale um salve para as meninas que fizeram a recepção do evento e que a gente tenha mais pessoas, mulheres como elas, também aqui nas mesas falando. Eu preparei uma apresentaçãozinha. E aí vamos lá, então. Mídia e racismo, eu vou acabar apresentando também um pouquinho do Alma Preta. E aí, a partir daí, a gente também vai fazendo essa discussão. Então, essa é os pontos. Quem tem voz nas redações, eu trouxe uma pesquisa que vai falar que dos 272 apresentadores de programa de TV, desses que são os principais canais de comunicação do país, apenas 3,7% deles são negros, né? O outro dado que a gente trouxe também é um estudo que vai falar um pouco sobre os colunistas dos principais canais de comunicação do país. 9% no Globo, 4% na Folha, 1% do Estadão são negros. Então, essa é a resposta da pergunta dessa mesa. As meninas ali da recepção aí, ó. Um salve aí para elas. Da hora que vocês vieram para cá, viu? Obrigado aí, tirar dúvida, ajudou todo mundo. E essa é um pouco da resposta do quem tem voz nas redações do Brasil, né? As redações brasileiras, elas ainda são majoritariamente, quase que exclusivamente brancas, majoritariamente masculinas. E mais do que isso, né? Quando a gente vai trazer essa questão, a gente está trazendo mais do que uma questão sobre a representatividade. A gente também está falando da perspectiva política dessas pessoas, também desses corpos. Então, é óbvio que a gente vai colocar que não basta ser negro, é preciso que se construa mesas, que construam espaços antirracistas, que vão exatamente fazer um questionamento das estruturas, dos lugares, dos espaços que são ocupados e também da própria estrutura econômica, política e social do país. A partir daí, a gente construiu o Alma Preta, que é um portal de mídia negra que surgiu em 2015. A gente um grupo de jovens que estudou na Unesp, no interior de São Paulo. Então, aqui também vale um salve, uma referência, aquilo que foi colocado pelo André. O André, né? Me senti muito contemplado pela fala dele, pela fala da mesa anterior também do Raul, que depois nós vai dar, inclusive, prosseguimento nessas ideias. Mas eu me sinto muito contente de ver que hoje, por conta de uma luta histórica do movimento negro, a gente tem a possibilidade de ter jovens negros das periferias nas escolas, nas universidades, nas principais universidades brasileiras. E vale muito a pena citar da generosidade política do movimento negro brasileiro, porque o movimento negro brasileiro, quando ele luta pela política de cotas, ele também traz a política de cotas sociais. Então, a partir da luta do movimento social negro brasileiro, esse jovem branco da periferia também teve a possibilidade de acessar a universidade. Então, o movimento negro, quando a gente vai pensar na sua proposta de construção política, ele está para além de construir um projeto
só para a população negra. O projeto político do movimento negro, o projeto político das mulheres negras é um projeto político para o Brasil, é um projeto político inclusivo, que cria a possibilidade para que todos nós, todas as pessoas com toda a sua diversidade possam existir e exercer a sua subjetividade de maneira completa. Essas daqui são as nossas editorias. A gente tem uma que chama Realidade, Da Ponte para Cá, Mama África, que a gente fala um pouco sobre, né, a cobertura do continente africano, o Quilombo, que é um espaço nosso de rede de opiniões do Alma Preta. A gente fundamentou bastante a nossa linha editorial a partir da Nilma Lino Gomes, que é uma pesquisadora preta, brasileira, também puxando um gancho naquilo que o André trouxe, né? A gente tem uma responsabilidade histórica muito grande nesse momento, né? A gente que está construindo comunicação, a gente está construindo política, porque o que a gente está fazendo, o que a gente faz hoje, que a gente tem de possibilidade, é a materialização de um sonho do movimento negro brasileiro. É a materialização de um sonho de várias mulheres, vários homens que dedicaram a sua vida para que a gente tivesse a possibilidade de que meninas, meninos negros, jovens de periferia, pudessem ser para além do que alvos da polícia, do que alvos do cárcere. Então, essa foi uma luta, e é uma luta que persiste, para que a gente consiga ocupar esses espaços e que a gente consiga construir um Brasil ainda mais diverso. Essa é um pouco nossa linha editorial. A gente se fundamenta bastante nessa ideia do preconceito, da discriminação e do racismo. Então, quando a gente vai falar do preconceito, a gente está falando bastante de uma ideia do preconceito, do estereótipo, do imaginário negativo construído sobre esse ser negro, sobre esse ser da periferia, que está para além na nossa cobertura do que se associa à negritude no país, que é a questão da feiura ou da criminalidade. Então, a gente tenta fazer uma cobertura também que vai trazer essa perspectiva e esse olhar positivo sobre esse sujeito. Outro ponto que a gente traz é a questão da discriminação, né? Então, na nossa cobertura, na nossa análise, a gente tenta trazer muito como existe uma possibilidade de uma violência física, simbólica e espacial. Como a população negra é vítima diariamente de agressões físicas, seja ela por meio de uma violência, de uma brutalidade do espaço da polícia, seja ela por meio de uma agressão simbólica, né, por conta de uma ofensa verbal, ou seja também por conta de uma questão espacial, né? E aí vale muito a pena a gente olhar para como os espaços no Brasil são selecionados a partir do ponto de vista de raça. Como as universidades brasileiras parecem mais universidades europeias, parecem mais universidades suíças do que realmente universidades brasileiras. Como o cárcere no Brasil parece muito mais um espaço africano, né? É um espaço quase restrito a esse grupo racial, população negra. Como o cemitério, como por exemplo o cemitério São Luís e outros cemitérios em São Paulo, são máquinas, são depósitos de jovens negros que foram ali colocados. Então a gente precisa bastante, inclusive, também olhar para esses espaços e que a gente tem a possibilidade de debater o jornalismo. Cadê as meninas pretas, cadê os moleque preto, cadê o pessoal da periferia, tá ligado? Acompanhando as discussões. É muito importante e isso é um reflexo da discriminação. E aí tem algumas coberturas também que a gente fez, essa foi uma bem marcante, desse rapaz que a gente fez inclusive em parceria com a Ponte. A gente fez com o Kaique, eu escrevi com o Kaique, e essa foi uma que o Faustinho deu uma aula para a gente de edição. Faustinho, monstro sagrado da apuração do jornalismo, que a gente acompanhou bastante o processo desse menino, do Vitor Amberg, que ele havia sido preso de uma maneira bastante arbitrária, e a gente fez uma apuração bastante grande em cima do caso dele. A partir da reportagem do Alma Preta e da Ponte, outros veículos de comunicação da grande imprensa deram essa notícia e a gente, de alguma maneira, participou desse processo de liberdade desse menino que havia sido preso de uma maneira bastante arbitrária. O outro ponto que a gente traz também é a questão do racismo. E aí eu acho que é a análise central da nossa cobertura. Quando a gente vai falar sobre um portal de mídia negra, as pessoas acham que a gente vai fazer cobertura de casos de discriminação racial e só, né? É muito importante fazer isso, a gente faz, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, ou vai fazer de uma maneira porca, mal feita. Mas se raça é um elemento que estrutura a sociedade brasileira, uma cobertura jornalística, principalmente feita por um portal de mídia negra, deve passar por todos esses elementos e esses princípios que constroem uma sociedade. Então a nossa cobertura, como o Raul falou na
na mesa anterior, ela está para além do campo da segurança pública. A nossa cobertura também muito traz sobre o campo da cultura, do campo da educação, do campo dos transportes, do campo do meio ambiente, porque, ao fim, toda essa violência, toda essa reprodução de desigualdade no país vai ter ao cabo uma maior violência sobre mulheres e homens negros. Então, é uma premissa nossa cobertura, de fazer realmente uma cobertura daquilo que está colocado na sociedade, daquilo que são os principais temas debatidos. E aqui são algumas das coberturas que a gente fez. Que a gente fez bastante sobre o pacote do Moro, bastante sobre cortes na educação. Então, cortes na educação e a realidade de estudantes negros e periféricos nas universidades. Enfim, essas são algumas das coberturas, essa é um pouco da nossa linha editorial. E eu queria fazer também uma reflexão sobre esses espaços, né, sobre esses encontros que a gente tem de jornalismo, sobre esses momentos que a gente tem de discussão sobre a nossa profissão, que é uma profissão ainda bastante privilegiada, que infelizmente a gente vê de uma maneira bastante cruel a reprodução da branquitude, a reprodução da masculinidade, dessa política de supremacia branca, na medida em que a gente não consegue encontrar mulheres e homens negros nesse espaço, com microfone, ou mesmo participando. E aí a gente fez uma coisa bastante ousada, eu diria. A gente fez uma análise racial sobre as pessoas que tiveram a oportunidade de pegar o microfone para falar. Então a gente fez uma contagem, óbvio, que a gente respeita muito a autodeclaração das pessoas, mas a gente fez em alguma medida também o nosso olhar, né, nossa heterodeclaração sobre como a gente também estava vendo essas pessoas que estavam ou não participando e tendo a possibilidade de falar. Essa não é uma situação que se restringe a um ou outro encontro, e também não se restringe apenas ao campo do jornalismo, mas também à advocacia, ao direito, à engenharia, todas essas áreas profissionais do cotidiano brasileiro. Mas a gente acha que é muito importante a gente fazer esse nosso trabalho jornalístico e trazer essa provocação, essa reflexão, não no sentido de destruição, mas no sentido de construção, para que a gente consiga cada vez mais fazer momentos de encontros de jornalismo, ou seja, de outras áreas da política e tudo mais, com uma maior diversidade, uma maior participação. E aí eu retomo exatamente o que eu trouxe na minha fala de abertura. Eu acho que é muito importante ter uma mesa, ter uma possibilidade de discussão sobre diversidade, e que se tenha a presença de mulheres, homens negros, que se tenha a presença de pessoas LGBTs, mas é muito importante que a gente, em alguma medida, trabalhe para que se tenha mulheres e homens negros, jovens das periferias, também em mesas falando sobre questão de fake news, sobre cultura, sobre coberturas especiais. Então, a gente pegou um pouco das palestrantes, tá ligado? E a gente viu que apenas 7% da maior parte dos palestrantes são não brancos. E a gente entende isso como uma questão, como um problema, tá ligado? Mas a gente acha que faz bastante parte do nosso papel ter a possibilidade de uma construção para que em outros momentos a gente chegue com mais bonequinhos pretos, tá ligado? Podendo ter a possibilidade de falar mais bonequinhos de quebrada. Por que disso? Porque o jornalismo independente, ele não pode reproduzir a mesma lógica da grande imprensa. O jornalismo independente, hoje, ele tem se colocado como um dos principais vetores de possibilidade de democracia no nosso país. E não existe nenhuma possibilidade de se ter uma democracia sem pluralidade. Não existe possibilidade de se construir democracia no Brasil sem qualquer possibilidade de diversidade de corpos, diversidade de olhares, diversidade de sujeitos. E pegando um pouco do nome do evento, né, quando a gente vai falar da inovação, inspiração, aí eu viro para as pessoas que constroem coletivos de comunicação, aqui Rio de Janeiro, São Paulo, e jogo uma pergunta: existe alguma coisa mais inspiradora, mais inovadora e mais independente do que o jornalismo produzido por essa molecada das quebradas do Brasil? Na minha humilde opinião, não tem, mano. Na minha humilde opinião, o que se tem de mais bonito, o que se tem de mais incrível produzido no jornalismo brasileiro é produzido por essas meninas e esses moleques, tá ligado? Que
que eu tenho a satisfação imensa de ter acompanhar na minha caminhada, no meu dia a dia. Inclusive essa provocação, quando eu estou falando sobre mídias, jovens coletivos de Rio e São Paulo. Mas cadê os jovens coletivos também, tá ligado? De Salvador, de Recife, de outros lugares do Brasil, tá ligado? Porque a comunicação popular, a comunicação de quebrada, também não é uma comunicação só paulista ou carioca. É uma comunicação que também está ampliando, que está em todos os lugares do Brasil. E para fechar, trazendo já isso, né? Se raça, classe são elementos que estruturam a sociedade brasileira, é muito importante que a gente tenha esses jovens falando em outros espaços, falando sobre meio ambiente, falando sobre tecnologia. E eu tenho bastante orgulho de caminhar com vocês. O bonde do Rio de Janeiro é muito grande, eu não vou conseguir citar o nome de todos vocês, mas eu vou fazer muita questão de citar o nome dos coletivos que fazem parte do meu cotidiano, que acompanham comigo minha correria em São Paulo. Então, um agradecimento muito grande à amizade, ao caminhar com o Desenrola e Não Me Enrola, com o Do Lado de Cá, com a Agência Mural, com o Historiorama, meu parceiro Tony Velho. Todos vocês, tá ligado? Fazem da nossa possibilidade, da nossa experiência jornalística, uma coisa muito mais potente. E para concluir, que eu acho que eu já me estendi um pouquinho, o movimento negro e a população negra tem uma coisa que é foda. Quando a gente conquista alguma coisa, é muito difícil da gente perder, porque a gente esperneia, briga, grita. A gente sabe que a política de cotas, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, está sob ameaça. Mas não vai ser fácil retirar a política de cotas no Brasil. A gente vai brigar pra caramba, a gente vai botar fogo se precisar, a gente vai pra luta. E a construção do jornalismo também é um espaço que a gente não vai deixar de ser também nosso. Então, eu sei que eu fiz uma fala, tá ligado? Que é uma fala crítica, contundente, mas eu espero que em outros momentos, em outros espaços, que não seja eu, mas que sejam essa molecada, essas meninas, esses moleques, que também venham aqui para falar, que também estejam aqui com o microfone e também possam trazer um pouco da sua experiência. Porque vocês não têm ideia do quão triste é, muitas vezes, a gente poder colar num evento, e quando as pessoas que pegam o microfone para falar, a gente não vê nenhuma que parece com a gente. A gente fica achando que o que a gente faz é menor, que o que a gente faz é menos importante. E a gente tem a certeza de que o que a gente faz é tão importante quanto, ou mais, e que a gente tenha festivais, encontros de jornalismo cada vez mais pretos, cada vez mais populares, cada vez mais periféricos. É isso. E apoiem o Alma Preta.